de muita resposta a Deus, como a gente já deu para perceber nas músicas. Aleluia. Muita resposta a Deus. Não sei se vocês perceberam isso nas músicas. Hoje foi pouco sobre quem Deus é e muito sobre aquilo que a gente responde a Ele. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Se Deus fizer ou não fizer, Ele é Deus. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E hoje a gente, olha como casa perfeito, né? A noite está assim e hoje a gente segue a nossa série de milagres. Só que eu amei já perceber o que o Senhor começou a fazendo, porque é um milagre com uma esperança de uma resposta. E hoje a gente vai falar sobre o Senhor curando os 10 leprosos. Texto conhecido, acredito que a maioria aqui já ouviu, né? Você põe pra gente, Ayrton, por favor? Vamos ler juntos? Fala assim: o Senhor, de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar? Senhor, diante da sua palavra, que representa quem o Senhor é, que nos mostra quem o Senhor é, o desejo do seu coração, mais do que isso, que seja o teu Espírito a se comunicar com a gente, porque está escrito que Ele conhece as profundezas do Senhor, do mesmo jeito que o nosso Espírito conhece as nossas profundezas. Então o Espírito de Deus seja a partir do Senhor, porque também está escrito que os apóstolos, eles pregavam o Evangelho, não apenas em palavras, mas em poder do Senhor Espírito Santo. Então que nessa noite, no nome de Jesus, Espírito Santo, seja além das palavras, além da sabedoria humana, além da eloquência, além da voz, seja a partir e pelo teu poder, Espírito Santo. No nome de Jesus, glorifica o Filho. Amém. Irmãos, não sei se vocês sabem, né, mas acredito que sim. Na época, quem tinha lepra era totalmente excluído da sociedade. Além da doença em si, né, que já era terrível. Imagina, dor da lepra. Tinha gente que perdia até membro do corpo por causa da lepra. Então era dor constante. Além disso, tinha um agravante que eles eram completamente excluídos. E até aquele que era judeu era excluído do próprio povo e até dos sacrifícios, dos rituais
que Deus tinha dado pela lei. Então você imagina, era esse o cenário de um leproso, né? Doença incurável, hoje já tem cura, mas na época não, era só o Senhor mesmo. Aí o texto, como a gente leu, fala que o Senhor estava indo para Jerusalém, passa por esses dois lugares, entrando numa aldeia, e está escrito que os 10 leprosos, eles vão atrás de Jesus, gritando: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ou em outras traduções, tenha misericórdia de nós. E a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus é compassivo. Deus, Ele tem compaixão de nós. Hebreus 4,15 fala que nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de se compadecer das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Ou nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque Ele mesmo veio, Ele mesmo vestiu a roupa humana e viveu o que a gente vive. Ele mesmo viveu as fraquezas que a gente vive. Ele soube na pele, e aprouve a Deus condenar o pecado, esmagar o pecado através do corpo do pecado. Então, por que Ele é capaz? Porque Ele passou pelo mesmo que você passa, tá? Com uma diferença: sem pecado algum. Mas a nata disso é que Ele se compadece. E isso, não sei se você reflete já, mas isso é precioso demais. Por quê? Porque Ele é capaz de entender o que se passa no seu coração. Ele é capaz de entender os seus sentimentos. Ele é Deus. Os leprosos foram em direção dele, pararam, como a gente leu, pararam longe e nem falaram: gente, precisa de cura. Só falaram uma coisa: tenha misericórdia de nós. Aí não sei se era tão óbvio, né? Acredito que sim. O Senhor também não perguntou: vocês querem ser curados? Como ele já tinha perguntado para um cego: o que você quer? Não, no caso deles: Senhor, tenha misericórdia. E aí a resposta do Senhor não foi: sejam curados. A resposta do Senhor não foi: recebam a cura. A resposta do Senhor foi: vão e se mostrem para os sacerdotes. Contextualizando, o que o Senhor quis dizer era baseado na lei da época, que todo aquele que suspeito de cura de lepra, ele tinha que se apresentar para o sacerdote levava ele para fora do arraial, analisava, enfim, ali começava uma série de ritual, durando 7 dias, até considerar que aquele homem, aquela mulher tinha sido curado. Aí ele era devolvido para a sociedade. Por quê? Porque eles viviam, como a gente leu aqui, em grupinho. É tipo hoje, quando a gente vê os deficientes visuais e tal, normalmente eles estão sempre em grupinho. Era a mesma coisa na época. Então, eles viviam como eles viviam em grupinho, eram eles lá. Só que tem uma coisa interessante, daqui a pouco eu falo sobre esse grupinho. Mas enfim, o que o Senhor fala é: vão e se apresentem, vão e se mostrem para os sacerdotes. E o que é interessante é que o Senhor, Ele não decreta a cura, mesmo podendo fazê-lo. Ele não diz sejam curados, Ele fala: vão e se apresentem. Só que ir se apresentar para os sacerdotes já era uma evidência de cura. Sentem a cura. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, do mesmo jeito que o Senhor curou um cego dizendo volte a ver, e curou outro cuspindo no olho dele,
falo bastante isso, você já deve ter me ouvido. O Senhor tem diversas formas de se fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor não lida com a gente como alguém lida com a massa. O Senhor lida com a gente de forma pessoal. Então, conhecendo cada detalhe do nosso coração e do seu, o Senhor vai lhe dar a medida daquilo que você precisa. Para eles foram: vão e se mostrem, não sejam curados. Mas, se a gente prestar bem atenção, o que o Senhor quis dizer é: vivam a evidência do milagre sem terem recebido. E eu não quero abrir aqui deixar aquela coisa bem sensacionalista e tal, onde sempre será assim. Não, viva já aquilo que você quer como se você já tivesse, e abre porta para um monte de coisa isso, mas se oriente pela palavra de Deus. Tanto é que a gente estava discutindo lá em casa, acho que foi antes de ontem, qual é a linha tênue da irresponsabilidade e da fé. Samanta é muito pé no chão e eu já sou aquele cara, e aí a gente se alinha, e aí a gente entrou nisso. Aí peguei lá o texto dos heróis da fé, eu falei: mô do céu, tudo bem, eu te entendo, mas olha isso aqui, não é uma irresponsabilidade. Está escrito que pela fé Abraão ofereceu Isaac, seu filho, porque considerava que Deus, ele era poderoso até para ressuscitá-lo. Não é irresponsabilidade isso aqui. Está escrito que pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Não o mar se abriu pela fé, o povo atravessou. Pela fé atravessaram. Não é uma irresponsabilidade, porque eles precisavam de fé para atravessar. O mar se abre na sua frente. Quem garante que ele não vai se fechar com você passando? E aí você pega a sua família, bora. Fé ou irresponsabilidade? Mas tudo aqui, meus irmãos, depende de uma coisa: se o Senhor falou, se o Senhor deu a ordem, se o Senhor instruiu, e aqui o Senhor não decretou a cura, mas deu uma instrução para eles, e eles, pela fé, seguiram. E como a gente leu, está escrito que no meio do caminho eles foram purificados. Que lindo! É uma fé que obedeceu e no meio do caminho alcançou o poder de Deus, o milagre de Deus. Então eu quero te dizer o seguinte: o que é que o Senhor te falou? Ele já te deu de cara? Graças a Deus. Agora Ele não te deu. Eu vivi uma situação que eu estava precisando da provisão do Senhor. Eu achava tão doido, porque tipo assim, precisava de uma provisão e o Senhor ficava falando: se alegre em mim, se alegre em mim. Aí na minha cabeça, tipo, o que tem a ver, meu? Estou precisando disso aqui, se alegre em mim. Instrução. Instrução. O Senhor sabe como lidar com cada um de nós. Então, no ponto da nossa necessidade, a gente sempre vai ouvir de Deus: ou receba, ou faça outra coisa. Por quê? Porque é nesse momento que o Senhor quer tratar, é nesse momento que o Senhor quer mudar, é nesse momento que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer mudar o foco. Porque às vezes o nosso foco ele se perde, gente, porque, como a gente cantou, a gente não quer só olhar para as mãos do Senhor, a gente quer estar diante dos pés dele. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Deus que ensina e tem palavras de vida eterna é o mesmo Deus que é o dono do ouro da prata, é o mesmo Deus que pode realizar sonhos. Então muitas vezes a gente se desequilibra e o Senhor vem nos lembrar, como a gente cantou: é impossível alguém que te tem, alguém que te busca, não ter as suas bênçãos.
Avelar até compartilhou no domingo aqui sobre a história dele, porque as bênçãos seguem. Quando o Senhor vê que ali no coração ele não perde, ele nem vai perder para as bênçãos, por que ele derrama? Então muitas vezes a gente acaba se desequilibrando, e o Senhor vem e nos faz perceber, não é sobre isso. O que tem a ver se alegrar no Senhor? Tem a ver com o que está escrito: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Não tem o salmo? Deleita-se no Senhor e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Então quando a gente pende para o lado errado, o Senhor vem. Quando o Senhor pega a gente num momento de necessidade extrema de algo, o Senhor fala assim: ah lá, agora ao invés de dar, eu vou mirar ele para o que realmente importa. Aí você está na gana de querer aquilo que você precisa, e o Senhor vem te dar uma instrução totalmente ao contrário daquilo. Mas a diferença: obedeça pela fé, e no meio do caminho você receberá, como aconteceu com eles. E aí, continuando, a gente lê que, enfim, eles foram pela fé se apresentar lá para os sacerdotes. No meio do caminho foram limpos, purificados, e um deles, vendo que foi curado, volta gritando, dando glória a Deus, para agradecer ao Senhor. E aí eu quero que a gente pense junto. Se o cenário fosse esse que a gente está, e eles estivessem mais ou menos ali, aqui no meio, e o Senhor tivesse dito: vão e se apresentem, tá bom, eles viraram as costas e foram. Se eles tivessem sido curados ali na porta, qual é a probabilidade dos 10 voltarem? Muito grande. Eles estavam ali, era só girar. Estava ainda, o Senhor está aqui, está ainda olhando para o Senhor, de boa. Mas eu acredito, o texto não diz, que há uma chance grande da distância não ter sido pequena. Porque se fosse curta a distância, com certeza os 10 voltariam, beleza. Mas por que um só volta? Provavelmente foi porque eles estavam, desceu a ladeira aqui, foram curados lá na Drogazil. Mano, você olha e fala: vou subir a ladeira mesmo para agradecer ao Senhor. Mas enfim, isso deixa entre parênteses, mas um volta, isso é o que interessa, gritando, dando glória a Deus. E dá para a gente extrair algo sobre, que é o seguinte: o Senhor não é muito fã da gente olhar para trás. Da gente viver de passado. Mas a Bíblia está recheada de tragam a memória. Tipo assim, quantos salmos, quantas vezes não foram escritas: lembre daquele que abriu o mar vermelho, lembrem-se daquele que fez, me recordarei. Então, às vezes o que falta para a gente é gratidão. E saiba de uma coisa: para você ser grato, é necessário você olhar para trás. Você só é grato se você olhar para trás e ver aqueles que já te ajudaram, aqueles que já te abençoaram, aqueles que já te instruíram, aqueles que de alguma forma te auxiliaram. Deus mesmo, que às vezes a gente se pega duvidando em figurinha repetida, sendo que Deus já fez. Basta olhar para trás e lembrar: se Ele já fez, Ele é poderoso para fazer de novo. Por que eu estou com medo? Por que eu estou temeroso? Ele já fez, eu já vivi. Então, gratidão sempre vai ser voltar para trás e lembrar. E aí esse único volta, gritando, dando glória a Deus, se prostra
ele era samaritano. E você também conhece o episódio do Senhor se encontrando com a mulher samaritana, que fala que os samaritanos, eles não se davam com os judeus, eles não ficavam juntinhos, eles tinham diferença. Tanto é que chocou os discípulos. O Senhor está falando lá com a mulher samaritana, além de ser uma mulher, era samaritana. E aí eu te pergunto uma coisa: se esse cabra, ele era samaritano, o que é que ele estava fazendo no meio de 9 judeus? Eu extraí algo maravilhoso disso, que é o seguinte: só tem diferença, a gente só carrega essas mesquinharias, nem sei como é que fala, a gente só carrega esse tipo de coisa quando a gente se acha de alguma forma diferente. Quando está todo mundo numa mesma situação, não existe esse tipo de coisa. Não existe, você é samaritano, eu sou judeu, todo mundo leproso, todo mundo na mesma. Não existe diferença. E aí eu abro aqui para perguntar para nós: e quando a gente, dá uma de eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa, é porque você nunca leu o que está escrito em Romanos 11:32. Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Alguém ficou fora? Aliás, a gente ouviu domingo também o pastor pregando. Todos pecaram, destituídos foram. Onde não há diferença, não tem espaço para ninguém querer ser mais importante, melhor, se achar mais santo do que ninguém, do que outro. Onde a gente está no mesmo barco, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para já aproveitar e fazer misericórdia com todos. Por que não pegou o fato de um samaritano estar no meio dos 9 judeus lá? Eu estava na mesma lá. Não ia ter espaço para arrogância nunca. Mas além disso, o texto deixa claro que ele era samaritano, faz a gente pensar sobre um outro prisma, que é o seguinte: por que é que o samaritano voltou? O Senhor já tinha deixado bem claro no ministério dele que ele foi enviado para as ovelhas da casa de Israel. Raras vezes o Senhor lidava com alguém de fora. Tanto é que tem um episódio dele com a Sirofinícia, isso? Que ela vai pedindo para o Senhor curar a filha dela, e o Senhor fala: mas não pode pegar o pão que é dos filhos e dá-los para os cachorrinhos. E aí quando ela rebate o Senhor, ele fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí o Senhor é impressionado com a fé dela e receba. Lá de onde ele estava, ele curou a menina que estava a quilômetros de distância. Teve leprosos que o Senhor curou tocando na Bíblia, mas esse o Senhor nem tocou. De longe o Senhor falou: vão e se apresentem. Formas diferentes. Porque por trás do milagre sempre vai ter algum ensinamento. E aí, por que é que o único samaritano volta? Sabe quando o Senhor falou: aquele que mais foi perdoado é o que mais ama? O que o Senhor quis dizer com aquilo é o seguinte: quando a gente se vê mais indigno, é
quando a gente vai mais amar. Por isso que a intimidade com a palavra de Deus ela é tão maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é luz. E a partir do momento que a gente começa a ter contato com ela, a gente começa a ver que a gente não é tão bom assim, que a gente não é tão santinho assim, que aquela coisa que a gente fala assim, isso aqui para Deus não deve ter peso nenhum, a gente começa a ver que tem. E aí quanto mais perto de Deus, eu lembro até quando o Gilmar uma vez pregou aqui, ele falou, perto da luz você enxerga os detalhes. Quanto mais a gente estiver perto de Deus, mais a gente vai se conhecer, se enxergar. E quanto mais a gente se conhece, se enxerga, mais a gente percebe o quão indigno nós somos e mais damos valor à cruz. Quando tudo está de boa, quando assim, ouvir a mensagem da cruz, do sacrifício de Jesus, do sangue precioso, é só uma coisa bonita. Quando participar da ceia é só mais um ritual. É quando a gente não se percebeu ainda indigno. É quando a gente não está vendo que a gente é tão bonzinho assim. Porque aqui o único samaritano volta. Ele não tinha nada a ver com o povo de Israel. Jesus ele era um judeu. Como é que um judeu que nem conversa com o samaritano, além de conversar comigo, ainda me cura? Eu não vou ser capaz de subir uma ladeira para agradecer? Vou, por quê? Porque eu que era o menos merecedor dali recebi. Portanto eu vou lá agradecer. E ele volta, se prostra. E aí o Senhor fala o que a gente leu. Uai, não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Só esse samaritano, esse estrangeiro veio agradecer, dar glória a Deus? Isso o Senhor fala depois de ter curado. O que ensina a gente o seguinte: a manifestação do poder de Deus na sua vida, o milagre do Senhor para vocês, não está condicionado à gratidão de vocês, não está condicionado à nossa resposta. Basta fé. Obedeceram pela fé a palavra do Senhor e receberam. Tanto é que o Senhor diz para ele no fim: vai, a sua fé te salvou. Então basta fé. Agora, por mais que seja assim, não é anulado o fato de que Deus sempre espera alguma resposta da nossa parte. O amor de Deus não está condicionado ao nosso amor a Ele, porque se nós formos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Então, não é condicionado, mas não quer dizer que Ele não espere uma resposta. O amor não está condicionado ao nosso a Ele, mas não quer dizer que o amor dele constantemente está gritando: me ame também. Ou você que tem filho não espera isso. Você ama incondicionalmente, mas no fundo o que você está querendo dizer? Me ame também. Então, meus irmãos, como o Senhor desde o começo falava bastante de resposta, responda a Ele naquilo que Ele te deu, responda a Ele naquilo que Ele te abençoou, responda a Ele no principal e na maior coisa que Ele poderia ter feito, entregando Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O amor incondicional de Deus sempre vai chamar a gente para perto. Tanto é que estou à porta e bato.
Aquele que me ouvir e abrir, eu entro e ceio com ele. Quem sabe essa bênção que ele te deu não foi uma batidinha no seu coração. Eu já vi vários amigos falando assim: eu desviadaço, Deus vai lá e me abençoa com tal coisa. Quem sabe não foi uma batidinha para você lembrar. Porque quando a gente se depara recebendo alguma coisa, nem tô tão bom assim, nem tô orando, nem tô lendo, a gente não tem essa, né? Quando a gente se apoia muito no que a gente pode fazer para Deus, nem tô lendo, as bênçãos chegando. Quem sabe não é uma batidinha para você lembrar e para você responder a essa graça de Deus. Aleluia. E aí tem um detalhe final da história que o Senhor pega e fala para ele: levanta e vai. Sabe por que é tão lindo isso? Porque lá em Levítico 14, quando está escrito sobre os rituais que eram necessários para a purificação do leproso, fala que um dos rituais finais era o seguinte: o sacerdote ele pegava 2 pássaros, pegava uma tigela de barro, matava um pássaro só, o outro ele deixava vivo, derramava o sangue de um nessa tigela. Dentro da tigela ele colocava um pedaço de madeira, ele colocava uma esponja, na verdade uma lã tingida de vermelho, e ele colocava isopo, que é tipo uma plantinha que eles usavam para, manja, tipo padre, aspergir para purificação. E aí está escrito que o sacerdote colocava tudo isso e mergulhava ao pássaro vivo nesse sangue misturado nessas coisas. Depois de mergulhado o pássaro, o sacerdote tirava ele e soltava, livre. Eu achei lindo o fato do Senhor ter dito: levanta e vai. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, como a gente sabe que o Antigo Testamento ele é sombra das coisas verdadeiras e ele é sombra de Cristo, ali naquela botija de barro tinha sangue, ali naquela botija de barro tinha pedaço de madeira de cedro, que na época era algo, além de durar bastante, era madeira preciosa. Naquela botija tinha uma lã tingida de vermelho, mostrando para a gente sangue, vida, e naquela lã tinha o isopo, que na época, além de aspergir para purificação, era uma planta medicinal. O pássaro mergulhou nisso aí. O pássaro mergulhou no sangue precioso e duradouro. Aleluia. O pássaro mergulhou no sangue com a lã de vermelho, simbolizando vida. O pássaro mergulhou no sangue com isopo, simbolizando cura. Nós mergulhamos nesse sangue. E depois o Senhor disse: levanta e vai. Glória a Deus. Isso é algo tão sublime que chega a ser atestado unicamente pelo Espírito Santo. A gente está falando lá na frente, antes de começar, sobre a loucura de quem não viveu na época do Jesus, o filho da Maria e do José, que se dizia ser o filho de Deus. Se os judeus que já tinham as promessas, estava dificílimo crer, imagina os gentios que nem sabiam quem era Israel, Deus de Israel, Jesus, o Cristo, o enviado, mas creram. Nós cremos. Glória a Deus. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Se ele não convence, se ele não entra,
A gente está falando lá fora também sobre dom. O Tiagão ali, da bateria. E o Vini atestou junto comigo, confirmou. O cabra ali dá para perceber que ele é diferencial na bateria. Um monte de gente sabe tocar aqui, mas quando ele toca a gente vê o dom de Deus. Algumas pessoas não é necessária eloquência. Algumas pessoas elas falam assim, de boa, e tem o dom de Deus. O negócio acessa o interior das pessoas. Por quê? Espírito Santo de Deus. Se Ele não for, se Ele não derramar, se Ele não capacitar, nada acontece, nada move, nada muda. Então que Ele tenha testificado aí dentro de você. Aleluia. Para que tem culto, gente, que eu fico ouvindo a palavra e não consigo reagir, mas na minha cabeça só está assim: não vejo a hora de chegar em casa para conversar com Deus, não vejo a hora de chegar em casa para derramar meu coração para Deus, não vejo a hora de chegar em casa para me arrepender. Então que esse mesmo Espírito tenha produzido, gerado fé em você. Antes de vir eu estava lendo 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo elogiando uma igreja, falando sobre, tem até uma palavra aqui que ele usa, que eu achei legal. Fala assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês nas nossas orações, e sem cessar nos lembramos diante de Deus, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. Olha, operosidade da fé de vocês. É a fé que opera, é a fé que trabalha. É a fé que não fica só no testemunho interior, é a fé que se expressa, é a fé que faz os membros se moverem. Por quê? Porque somos membros de Cristo, não para ficar parado, mas para trabalhar pela fé, por aquilo que recebemos, autor e consumador da fé. A fé sem obra, sem trabalho, sem atividade é morta. Do mesmo jeito que o nosso corpo sem o nosso espírito está morto. A fé, ela é a força para a expressão de Cristo. Então que a gente tenha essa força. Eu dou glória a Deus que o pastorzão aqui, ele é agitado para o trabalho do Senhor, e aí acaba contagiando a gente. Eu tenho esse perfil, tá? O Senhor tem me despertado ultimamente, esse perfil de deixa o cara aqui de boa com o meu Senhor. Vai nessa. Vamos ficar de pé, gente? Aleluia. Quero só orar com vocês e Senhor, obrigado pela sua verdade. Muito obrigado pelo teu Espírito que vive, pelo teu Espírito que mora em nós. Eis aí o privilégio que a gente vive, ter o Senhor dentro de nós. Leva a gente para além, Espírito Santo, das palavras. Leva a gente à resposta ao Senhor. Leva a gente, Espírito Santo, à prática de tudo aquilo que o Senhor fala, a prática da tua verdade. Leva a gente, Espírito Santo, para uma adoração do Senhor e não das coisas que o Senhor pode fazer. Porque melhor foi aquele samaritano que acabou tendo contato com o Senhor e ouviu da sua boca
muito mais como a gente cantou, é a sua presença, Jesus. Então, seja agora celebrado, adorado e louvado